hoje o tema que eu vou falar é sobre herança, legado e missão. O que isso tem a ver com a nossa família, né? Alguém aqui já ganhou uma herança? Ah, muito bem. Você gostou da sua herança? Eu gostei, mas fiquei triste porque foi da minha avó, né? Então não queria ter ganhado ainda não. A gente fica triste porque... Pelo fator monetário. Sim. Então, porque às vezes na herança a gente perde alguém querido, mas recebe dele um presente. Sim. Mas você sabe que nem todo mundo fica feliz com a herança, né? Então, porque às vezes a herança é um pepinão, não é? Eu vou contar uma história, fábula na verdade, eu não sei se vocês tiveram infância, mas não aparece aqui, ainda não está transmitindo, né? Mas quem aqui conhece a história do gato de botas? Ah, que bom, porque o gato de botas que essa nova geração conhece é do Shrek, que não tem nada a ver com a história original, né? O gato de botas do Shrek é super divertido e tal, mas a história original do gato de botas é que tinha um moeiro, um homem, que veio a falecer. Ele tinha 3 filhos, e o filho mais velho, ele deixou de herança o moinho dele. Uau! Segundo filho, ele deixou o burro dele, né, para carregar as coisas. E o terceiro filho, ele deixou de herança um gato. Aí o menino olhou para o gato e falou: uau, o que eu vou fazer com um gato? Vou ter que gastar dinheiro alimentando esse gato. O que esse gato vai prestar para mim? Né? E aí, no fim das contas, se vocês lembram da história, aquele gato falou: olha, não faz pouco caso de mim não, porque eu posso ser uma grande bênção na sua vida, mas você tem que acreditar em mim, né, e fazer as coisas que eu falo para você fazer. Aí o garoto falou: bom, não tem outra solução, vamos fazer, né? Aí ele falou: me dá um saco grande de verduras e tal. Enfim, eu não vou contar toda a história, porque se você não lembrar, você pode ler. Mas o resumo da história é o seguinte: esse gato, ele era muito esperto. E ele usava de muitas estratégias para fazer com que um rei, né, alguém bem importante, casasse, a filha do rei pudesse casar com esse menino que não tinha nada, né? E ele fez várias estratégias, na verdade usou de muitas mentiras, enganação, mas no fim das contas ele conseguiu o que ele queria, né? Que é dar ao seu amo essa possibilidade de ser casado como um príncipe e ser felizes para sempre, né, com a princesa. Mas quando eu conheci essa história, eu falei: ai, que história boba assim, né? Não tem pé nem cabeça, não tem nem moral. O que está ensinando essa história? Mas eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente faz pouco caso da herança que a gente recebe, né? A gente pensa: nossa, isso é um abacaxi, isso não é uma herança, né? E às vezes a gente olha para aquilo que a gente herdou na nossa vida, quer seja uma herança física, herança genética, herança de história de vida, e a gente pensa: puxa, mas por que eu fui ganhar um negócio desse? Por que eu não nasci numa família perfeita? Por que eu tive que ter pai alcoólatra? Por que a minha mãe abandonou a minha casa? Por que a gente sofre tantas coisas que os outros não sofrem, né? Porque quando a gente recebe uma coisa, a gente entra em comparação e a gente acha que a gente foi, como que fala? A gente foi injustiçado, né? Que os outros sempre estão numa situação melhor. Mas será? Né? E aí, a partir disso, eu queria que você pensasse numa história bíblica em que Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, e como herança, Deus falou para eles que cada
família iria receber de herança um pedaço de terra lá no... como chama? Lá na Terra Prometida, né? E se uma tribo era muito grande, ela recebia um terreno maior. Se uma tribo era menor, recebia um menor. Mas havia uma tribo que falava que ele não ia receber terra nenhuma. Lembra que tribo era essa? Os levitas. Imagine se você for levita, aí você ouve assim: ah, você não vai herdar terra nenhuma. Sabe por quê? Porque a sua herança vai ser o próprio Senhor. Eu fico imaginando a cara dos levitas. Aham. Quer dizer que todo mundo vai ter terra e eu vou ter como herança o Senhor. Muito bem, né? Eu vou ter que viver de favor na terra dos outros, né? Os outros vão ter que me ofertar, me sustentar e eu não vou ter uma herança só minha. Mas vocês sabem que a maior herança que a gente pode receber de Deus é o próprio Deus. Essa é a história, né, de todos os pais, pais da fé, né, que começaram do nada, mas eles tinham a promessa, eles tinham a bênção de Deus e eles tinham a companhia de Deus. Eles podiam chamar Deus de meu Deus. E o povo Deus chamava esse povo de meu povo. E a companhia de Deus era a maior bênção, maior herança que eles poderiam receber. Aqui em Deuteronômio 18:2. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. Não sei o quanto você valoriza essa herança espiritual. Você, não sei se em algum momento da vida você sentiu que recebeu de Deus algo muito precioso. Algo que vale mais do que qualquer conquista que você tenha tido na vida. Ou, às vezes, sabe, quando a gente cresce na igreja, a gente tende a pensar assim, que aquilo que a gente recebeu é pouca coisa. Ah, eu cresci na igreja, sempre fui, aprendi a ouvir histórias, e às vezes a gente não valoriza, como o Esaú. Lembra? Esaú, Jacó? Esaú era o filho mais velho, ele era o filho de quem? Isaac. Isaac era filho do Abraão, né? O Abraão, o pai da fé, que recebeu uma grande promessa de que através dele e da família dele, todas as famílias do mundo serão abençoadas. E essa bênção foi passando para o filho. O Isaac foi também reconhecido como alguém muito abençoado, porque onde ele ia, ele conseguia achar água. Até os inimigos dele ficaram tudo assim, respeitando ele, porque não podia brigar com ele, porque ó, o cara lá, onde ele vai, Deus abençoa ele. Aí o Isaac teve esses dois filhos. E o filho mais velho nunca deu muito bola para isso. Eu achava que isso não era tão importante, né? E, enquanto isso, o Jacó, ele almejava ardentemente essa herança. Até que um dia, quem participou da escola dominical aqui, sabe o que aconteceu? Ele foi caçar e estava morrendo de fome, chegou, ouviu o sermão, ainda não deu certo? Ou ainda não dá para transmitir? Tá quase. Então, é que aqui tem figurinha assim, para vocês se inspirarem, né? Mas o Jacó, ele então cozinha uma panela de sopa de lentilha, né? E aí o Esaú chega e fala: "Oh, brother, me dá uma tigela aí", né? Ele falou, foi esperto, né? Falou: "Só se você me vender o seu direito de primogenitura". Aí ele falou: "O que eu vou fazer com o meu direito de primogenitura se eu vou morrer de fome? Me dá logo esse negócio aí para eu comer e tudo bem. Trato feito". E aí ele tomou essa negociação, as espertezas dele, né? Ele tomou essa negociação e falou: "Agora essa bênção vai ser minha". E ele
guiado pela sua mãe, foi lá e roubou a bênção para si. Só que depois que descobriu isso, o irmão dele queria acabar com ele. E ele teve que fugir, e nessa sua fuga, ele perdeu tudo. Se ele ia herdar alguma coisa, se ele pensava que ele ia herdar alguma coisa, ele percebeu que ele perdeu tudo. Ele perdeu até a família, porque se ele ficasse, o irmão dele ia matar ele, porque ele tinha roubado a bênção de primogenitura. Às vezes a gente não tem ideia do quanto custa uma bênção, quanto custa essa herança espiritual que nós recebemos. E nós recebemos porque o Filho de Deus, o principal herdeiro, ele nos fez co-herdeiros desta graça e nos deu o privilégio de podermos receber essa herança espiritual, que é de poder sermos chamados de filhos de Deus. E quando nós somos chamados de filhos de Deus, nós recebemos como herança o quê? Muito dinheiro? Muita saúde? Muita prosperidade? Não exatamente, mas recebemos a coisa mais preciosa desse mundo, que é o seu Espírito. O Espírito de Deus, que gera em nós uma transformação, um poder e uma alegria, uma satisfação, um propósito de vida, poder para amar, poder para construir o reino de Deus. Esse poder é dado a todos os que são chamados filhos de Deus. Obrigada. Pode passar? Próximo. Então nós vemos aqui a figura de um artista que mostra o Jacó roubando, buscando, almejando a bênção do pai. E realmente ele foi abençoado, porque aonde ele ia, o Senhor o abençoava. Ele começou com nada e lá, trabalhando, ele encontrou uma família que de alguma forma ajudou no começo, mas depois começou a explorar o trabalho dele. Mas mesmo assim, Deus continuava com ele em todo o tempo. Mas às vezes o que a gente almeja de Deus é uma bênção material, como o Jacó almejava. E ele realmente vai ficando cada vez mais rico. Mas chegou uma hora em que ele viu que nada disso o satisfazia verdadeiramente. Que ele precisava restaurar sua família. Porque, não sei se você lembra, ele deixou para trás a sua família quebrada, né? O irmão com ódio dele, e ele não podia mais ver o pai e a mãe, e não podia ver o irmão. E aí chegou uma hora em que Deus também foi pressionando, fechando o caminho dele, mostrando que, olha, ganhar um monte de ovelha, ser rico não é tudo no mundo não. Você precisa ter paz com a sua família. E aí ele, então, pressionado a voltar, e nessa volta ele tem uma luta com Deus. E nessa luta com Deus, Deus mexe no seu orgulho e toca na sua coxa, mas esse toque o humilhou e o transformou no Jacó. Deus transformou o Jacó em Israel, que é o príncipe, que é o que lutou com Deus e venceu. E a partir, não sei se vocês percebem, mas o povo de Israel carrega esse nome. O povo de Israel, ele se tornou no Israel, que carrega esse povo que a gente chama do povo de Deus. Então, próximo. Então eu lembro vocês em 1 Pedro 2,9 que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos eleitos
para sermos filhos dele. Só que esse grande privilégio, a gente carrega não só um privilégio, mas também uma responsabilidade de levar essa luz para as pessoas que estão em trevas. Então, por isso que eu vou falar sobre o legado. O legado é um bem ou uma missão confiada a alguém, e geralmente por alguém que está à preste da morte. Então, vou deixar algo para vocês. Deus quer deixar, ou tem deixado para vocês, algo para vocês carregarem, uma bênção. A gente sabe que, teoricamente, os filhos são herança do Senhor e são para ser uma grande bênção, certo? Isso teoricamente. Na prática, será que eles são uma bênção? Ou é um gato de botas? Assim, Deus deixou para vocês uma missão, um legado, um bem que confiou a vocês, porque acredita Ele, que com a ajuda que vocês buscarem dele, vocês vão dar conta disso que Ele entregou. E essa missão está ligada com os papéis que você tem na sua vida. Quais são os papéis que você tem na sua vida? Qual é o seu papel principal na vida? Sabe o que é um papel? Uma função. Qual que é a função principal da sua vida? Qualquer coisa. Assim, eu tenho uma função de filha, certo? Primeira função nossa é de filhos. Depois a gente casa e nós temos a função de esposa ou de marido. Depois, quando Deus nos dá filho, nós ganhamos uma outra função, que é outra missão, que é de sermos pais. E se Deus nos dá um negócio, nós ganhamos uma nova missão, uma nova função, que é ser patrão. E se a gente está empregado, a gente recebe uma outra missão, que é de ser funcionário, de ser empregado. Todas essas coisas são papéis na nossa vida. E cada um desses papéis são bens confiados a nós, para que a gente possa cumprir bem essa missão. Então a conversa de hoje é fazer cada um de vocês pensarem: eu tenho cumprido bem a missão que Deus me deu? Porque quando a gente pensa em missão, a gente pensa nesses missionários que vai para outro país, que, sabe? Não, a missão que eu estou falando tem a ver com cada papel que Deus deu para a sua vida. Então, começando com de filhos. Se você pensar, eu tenho honrado meus pais? Eu tenho cuidado deles? Como esposa, como marido, eu tenho me sujeitado ao meu marido? Eu tenho ajudado ele na sua missão? Como marido, eu tenho amado minha esposa? Eu tenho servido junto com ela? Tenho feito uma parceria espiritual? E como pais, quais são as missões ou as funções dos pais? Uma das primeiras é levá-lo a Cristo. Mas muitas vezes a gente não tem isso na cabeça, porque o mundo fala pra gente que a grande responsabilidade de um pai e mãe é o quê? É dar comida, dar sustento, é da escolaridade, Então é muito engraçado quando você fala com os jovens: não posso ter mais filhos porque sabe como que é, A escola é caríssima, e não dá, é tudo muito caro, É o que eu mais ouço: é tudo muito caro ter filhos, Porque a gente pensa nos filhos como gastos, e trabalhos, Mas a missão que Deus nos deu como pais, primeiro a gente tem que lembrar disso. Qual que é a grande missão que Deus nos deu como um pai?
e como mãe? Bom, vamos pensando, tá bom? Continuando. Aí, vamos falar da parábola dos talentos. Tudo isso que eu falei me faz lembrar dessa parábola que eu estudei quando era adolescente. Eu lembro que eu tinha 12, 13 anos, e quando eu estudei essa parábola, aquilo pesou no meu coração, sabe? Me trouxe uma consciência de que eu, naquela idade, eu fui dotada de dons espirituais, de talentos, de habilidades, né? Vocês tiveram essa consciência quando vocês se tornaram filhos de Deus? De que você recebeu algo muito precioso de Deus? Você recebeu o Espírito Santo, e o Espírito que habita em você te dá uma habilidade especial para amar, para servir aos outros, para glorificar a Deus com o que você é. Porque se você não parar para pensar sobre a sua própria vida, você não vai pensar nos seus filhos também como uma herança que você tem que fazer multiplicar. Muitas vezes se a gente falar, se ele sobreviver até a vida adulta, tá bom. Né? Se eu fizer ele casar, com conselho de trabalho, já estou com minha função cumprida, minha missão cumprida. Né? Mas o que é um talento, né? Aí a história diz que alguém, né, um senhor rico, ele foi viajar, mas antes de viajar, ele entregou para 3 dos seus funcionários, né? Para o primeiro deu 5 talentos, para o segundo deu 2 talentos e para o terceiro deu 1 talento. E aí todos vocês que já tiveram escola dominical, vocês lembram o que aconteceu com a pessoa que recebeu 1 talento? Ele escondeu e depois veio com uma desculpa bem elaborada, né? Qual que é a desculpa que ele deu? Fiquei com medo de perder. Então, eu sei que o Senhor é alguém muito severo, e assim, eu tenho medo do Senhor, e por isso que eu escondi isso, mas eu guardei direitinho, depois devolvo, né? Mas e depois? O que esse Senhor falou? Servo mau. Servo mau. Servo mau, né? Preguiçoso. E ele tirou dele para dar para os que têm 5. Mas antes disso, ele elogiou tanto ao que recebeu 5 quanto ao que recebeu 2, falou, muito bem, servo bom e fiel, porque eles, ao receber, eles imediatamente foram trabalhar. Você sabe quanto custa um talento? Um talento, fiquei sabendo aqui, que um talento equivale a 6.000 denários. Cada denário é um dia de trabalho. Eu não sei quanto você recebe pelo seu dia de trabalho, mas vamos fazer uma média, né? E entender que se você receber R$100 por dia, né? Do que você trabalha por dia, 6.000 denários significa quanto? R$600.000. Eu fiz a conta certa? R$600.000 é muito ou pouco? Para quem não tem nada é muito bom, né? Mas você entende que muita gente, quando olha para si mesmo, para aquilo que ele recebeu, muitas vezes a gente despreza e fala assim, mas eu recebi só isso. Olha o meu, olha essa pessoa, ela recebeu 5, né? Ela recebeu quanto? 1.200.000. Nossa, e outro recebeu 3 milhões de reais. O que eu recebi é nada, é pouca coisa. E aí quando você entra num autodesprezo, quando você não valoriza o que você recebe, sabe o que você faz? O desprezo leva você à negligência. Tudo que você recebe de Deus, Deus sabe que é o que você consegue fazer. Deus não é que não gostava do cara que recebeu 1, mas Ele sabia que ele era capaz de lidar com 1. Mas o outro, não pense que quem recebeu mais tem uma vida mais fácil. Eu trabalhei para um cara que herdou do dono
dele, ele tinha uma empresa, o dono era um alemão que veio para o Brasil, abriu uma empresa de detecção de trincas, uma coisa de engenharia, né? Abriu lá em São Bernardo, e aí a família dele ficou doente, ele ficou tão doente que ele teve que voltar para a Alemanha, e ele falou, eu não quero fechar a fábrica, porque se eu fechar a fábrica, 40 funcionários vão perder emprego. Então ele escolheu o melhor funcionário que ele teve, um outro engenheiro japonês, chamado Yuji Kamoseki, e falou para ele, você aceita essa empresa? Eu vou te dar uma empresa, né? Mas não é para você pegar e vender, né? É para você continuar com essa empresa dando sustento para esses 40 funcionários. Esse homem era um homem temente a Deus, e muito temente a Deus. Ele orou diante de Deus e ele aceitou o desafio. Ele aceitou. E assim, não é fácil ser empresário aqui no Brasil, não. Não sei quem é empresário aqui sabe disso. E ele levou essa empresa, me contratou para ajudar os seus funcionários a terem uma vida emocional mais saudável. E foi assim que eu conheci ele e a história dele. E ele passou por muitos anos, sabe, lutando para que a empresa não feche, para que dê lucro, para que abençoe os 40 funcionários. E muitos dos funcionários com inveja dele, achando que ele ficou milionário, porque ele herdou uma empresa assim, de graça, de grátis, né? Às vezes a gente pensa, nossa, a herança, se eu ganhasse uma herança, que bênção. Mas Deus já te deu uma herança. Deus te deu algo que às vezes você parece, nossa, parece um não. Mas é algo que Deus quer mostrar o quanto Ele é poderoso para transformar essa dificuldade em bênção. Bom, resumindo a história, os 2 primeiros trabalharam duro e dobraram para a honra e glória do seu Senhor e devolveu para Ele. Olha, eu trabalhei e está aqui. Mas quando nós servimos ao nosso Senhor trabalhando duro naquilo que Ele nos deu, não porque a gente merecia, os nossos filhos não são merecimento da gente. Não importa se você recebeu um filho que tem deficiência, um filho que tem rebeldia, ou um filho que é hiperdotado, né? Nós não temos mérito nisso. Nós recebemos algo que Deus confiou para a gente. Ele sabe que você é capaz disso. E aí, no fim, quando a gente trabalha para a glória dEle e devolve para Ele, sabe o que acontece? Deus pega e fala, é teu. É para você. Você fez para mim, mas eu quero dar para você. Nosso Deus é um Deus grandemente abençoador. Por isso eu quero pensar com você. Quando você pensa no que você recebeu do Senhor, a sua família, sua esposa, seu marido, seus filhos, seu trabalho, você olha com insatisfação, com comparação, com medo, com pensamentos e crenças distorcidas, como esse cara que ganhou um talento? Porque o que ele pensava do seu dono era o que ele pensava, mas não era o que o dono realmente era. E da mesma forma, o inimigo muitas vezes quer distorcer nossos pensamentos, nossas crenças, pensando sempre mal de Deus. Não sei se você já reparou. Os ateus falam que não acreditam em Deus, mas na hora que vem a tragédia, eles falam, por que Deus permitiu? Não é assim? Quando acontece alguma coisa ruim com a gente, quem é a primeira pessoa com quem a gente vai reclamar? Deus, não é? Porque Deus, eu tenho servido tão bem, eu estou fazendo tudo certo aqui, como que o Senhor me dá uma coisa dessas? Será que eu mereço isso? Gente, muitas coisas na nossa vida não é por merecimento, nem por bem, nem por mal. E na verdade todos nós merecíamos era o juízo de Deus. Mas Ele, pela sua imensa graça, nos dá oportunidades de sermos redimidos
através também das nossas provações, através das missões que Ele coloca na nossa vida. Por isso que nunca é de graça, no sentido, nunca é gratuito, nunca é sem motivo. Então, eu não sei, quando você olha para o que você recebeu, você fica desmotivado? Ou você dá um de isentão, né? Tem gente que não gosta da família que tem, o que faz? Fica mula, foge, fica distante. Por quê? Porque não aguenta o estresse, a dificuldade que vem. Que é igual a essa pessoa que resolveu esconder. Porque é muito mais fácil esconder, não é? Eu conheço muita gente que tem filho deficiente, com problema, e esconde em casa. Que não quer que ninguém veja, que não quer que ninguém perceba que tem problema. E a gente prefere esconder do que enfrentar, do que ver como Deus pode ser glorificado nisso que a gente recebeu. E aí, muitas vezes a gente entra num auto-engano, achando que, Deus vai entender, sabe? Deus vai entender. Cara, a palavra de Deus não mente. Não ficará impune aquele que negligencia. Desculpa se hoje eu vim trazer uma palavra à minha altura, mas nós aqui todos, cada um de vocês, recebeu uma incumbência, uma missão, uma herança do Senhor, uns talentos, não importa se você recebeu 5, 2 ou 1, mas aquilo que você recebeu, você é responsável por trabalhar para que aquilo se torne uma honra para Deus. Aquilo volte para Deus como uma bênção. Aí eu vou contar uma história de verdade que o pessoal da minha igreja conhece. Vocês conhecem a Melissa? Melissa, ela se tornou famosa, ela é sorocabana. Ela cresceu, ela nasceu autista. Eu acompanhei a mãe, que é a Gilce, né? A Gilce contou essa história. Ela ficou famosa também, né? Apareceu lá na Fátima Bernardes, o encontro com a Fátima Bernardes, e ela conta a história da filha. Ela teve essa filha, a terceira filha, já tinha um casal de filhos, e quando nasceu, com 2, 3 anos, a filha não falava, ela apresentava todos os sinais de autismo, né? E ela, como crianças autistas, muitas vezes não conseguem se enturmar, não conseguem entender as coisas e traz uma certa crise. E você sabe que autista tem sensibilidade também aos sons, né? Mas essa mulher não desistiu. Ela acreditou que essa herança que ela recebeu era uma bênção. Se Deus confiou a ela, é claro que ela chorou muito também. É claro que ela lamentou muito. É claro que ela ficou desesperada porque ela não sabia. Acho que ninguém nasce preparado para ser mãe de autista, certo? Ninguém, quando engravida, pensa que vai ter um filho com síndrome de Down ou com problemas de coração, de saúde. A gente nunca espera isso. Sempre espera um filho saudável, né? A pessoa até fala, pode ser menino ou menino, tanto faz, o importante é que venha com saúde. Mas às vezes não vem com saúde. E aí? É uma herança ruim? Ela acreditou que toda herança do Senhor é boa. Se Ele confiou, é porque Deus vai dar recursos. E ela investiu nessa menina. Levou ela para o curso de música, levou para Guri, né? Vocês conhecem o projeto Guri? E lá, no começo, ela tinha muita dificuldade, mas a música começou a ajudar ela a lidar com as suas dificuldades. Eu sei que ela, com 8 anos, assim, foi descobrindo que ela não era só autista. Deus fez com que esse problema dela se transformasse também, que essa menina aprendeu inglês, japonês, sozinha, só pela internet. E aos 8 anos sabia ler e escrever, claro que a mãe ensinou, né? Ela escreveu o blog dela aos 8 anos.
E agora eu nem lembro mais quantos anos ela tem, mas ela escreveu uma peça de dança, de teatro, para o pessoal do Guri apresentar, e eles foram até Portugal para apresentar essa peça. E essa menina, se você entra no Google, Melissa, autista, você vai ouvir a história dela. E essa mãe, né? Essa mãe diz que ela hoje tem um grande orgulho dessa filha, né? E ela percebe que Deus transformou esse problema que ela tem em uma coisa gloriosa para o Senhor, né? Então, uma mãe que acreditou e investiu na herança que recebeu de Deus e descobriu um grande tesouro. Então, eu quero terminar fazendo algumas perguntas para vocês. O que você vai deixar para os seus filhos? O que você tem para dar? Então, de novo, se você tem essa mentalidade daquele cara que recebeu e acha que você não tem nada, que você é um pobre coitado, que você foi um injustiçado de Deus, você vai transmitir para esse seu filho essa falta de autoestima, que na verdade é um problema de conceito e de fé distorcida, que é o que aquele cara que ganhou tinha. Se você se acha um pobre coitado, injustiçado, amaldiçoado por Deus, porque você tem um filho que está lutando com drogas, que está em más companhias, que resolveu escolher caminho errado na vida, a primeira coisa que você precisa resetar sua mente é lembrar que Deus não dá coisa ruim pra gente. Deus tem sempre o poder de transformar maldições em bênçãos. Conheço muita gente que cresceu em lar de alcoólatra, de viciado, de drogado, que puderam ter uma nova vida, uma nova história, um novo começo. Então, nós não podemos dar o que nós não temos. O que nós temos de mais precioso, voltando ao começo da nossa palestra, é o próprio Deus na vida da gente. Se você tem Deus como seu melhor amigo, como seu Senhor, você tem tudo, você tem todos os recursos para enfrentar as dificuldades que Deus permite que você tenha na vida. E aí, outra pergunta em vermelho é: quais os desafios que os seus filhos lhes oferecem? Com certeza, cada um dos nossos filhos oferece um desafio diferente. E nem no caso da Melissa, isso fez com que a mãe tivesse que realmente investir bastante tempo nela, sabe? Um cuidado, um investimento mesmo, né? De cuidado, de atenção, que às vezes um filho normal não teria. Eu não sei, mas esse desafio que você tem, você não precisa enfrentar sozinho. Você pode sempre buscar a sabedoria de Deus. Porque lá em Tiago fala assim: se alguém de vocês precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e nada lhe impede. Sabe quando Deus quer dar um grande presente para a gente, que é a sabedoria, que é fruto da gente pedir para Deus. Então, sempre que você não sabe o que você tem que fazer com seu filho, peça sabedoria, peça orientação, peça aconselhamento. Por que vocês têm que sofrer sozinhos? A igreja, o corpo de Cristo, foi feito para revelar a sabedoria de Cristo. Por isso que precisa ter conselheiros nas igrejas. Precisa ter pessoas que orientem, que ajudem e que apoiem uns aos outros. A gente não precisa sofrer sozinho. Você sabe que o professor que mais ajudou a Melissa lá no Guri era um professor de música da nossa igreja, o Rogério. Ele trabalhava no Guri. E, assim, a igreja se tornou um lugar de suporte também, né? Em que
tanto para a mãe, porque não é fácil ter um filho autista, né? Quanto para a própria criança, que muitas vezes não é bem vista em alguns lugares, né? Então a igreja é um lugar onde as pessoas podem ser restauradas. Então, só relembrando qual a herança que nós recebemos, o que nos foi dado. O Espírito Santo, maravilhoso conselheiro, que convence o pecado da justiça e do juízo. Se os seus filhos, por acaso, escolheram andar em caminhos ruins, você educou eles, trouxe eles para a igreja, você fez o que você podia, mas mesmo assim eles tomaram rumos errados, não é você que vai convencê-los, é o Espírito Santo. Então, use esse recurso que Deus te confiou. Ore até você ver a glória de Deus sendo revelada. Ore acreditando no poder e convencimento do pecado. E o que nós recebemos também, a palavra de Deus, que é poderosa para salvar-nos quando nós lhe obedecemos. Infelizmente, a realidade de cristãos não praticantes é cada vez maior no mundo evangélico. A gente sabe que no mundo católico já existia isso, né? Uns 50 anos atrás, 30 anos atrás, a gente falava, católico não praticante. E são católicos que se dizem católicos, mas nunca vão na igreja, não lê a Bíblia, assim, na prática é só um nome. No mundo evangélico está ficando a mesma coisa. E isso é a maldição do nosso tempo. Eu não sei se você se identifica como um cristão não praticante, mas se você por acaso se identificar, esse é o momento de você entender essa mensagem, entender que eu não estou brincando, que eu estou falando sério com vocês, porque Deus não brinca, Deus fala sério para a gente sobre o que Ele espera da gente. Ele espera que a herança que recebemos, a gente possa desenvolver, trabalhar. E a gente precisa o quê? Obedecer aquilo que a gente já sabe. O que você já sabe que você não está obedecendo?